Fala, Corujinha! Nosso terceiro vídeo de português da banca CPCom. Meu nome é Wilka Paiva, seja bem-vindo ao Foco no Concurso. E se você gostar desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe e participe do nosso grupo no Facebook, clicando aqui no primeiro link disponível na descrição do vídeo. Primeira questão. O emprego do item gramatical C na condição de partícula passivadora é registrado na ocorrência citada em... Alternativa A. Se fizer isso, poderá perder os anúncios. Esse C indica uma condição, você pode substituir por caso, né? Caso fizesse isso, perderá os anúncios. Alternativa B. Desafios físicos que podem causar lesões se repetidos em casa. Caso sejam repetidos em casa, esses desafios causam lesões. Também não apresenta uma voz passiva. Alternativa C, penalizam-se conteúdos tidos pelo YouTube como preconceituosos. Então, conteúdos tidos pelo YouTube como preconceituosos são penalizados. Esse C é uma partícula passivadora. Ele vem antecedido aqui de um verbo transitivo direto e ele está na voz passiva sintática. Nosso gabarito é a alternativa C. A D, marcas pedem para não se associar a youtubers, associar-se a alguma coisa. Esse C aqui é uma partícula integrante do verbo, como também na alternativa E, colocar-se em situações perigosas. A única PA, partícula passivadora, está na alternativa C. Questão 2. Analise o emprego dos verbos existir e saber no fragmento transcrito a seguir, extraído da reportagem O Parque dos Dinossauros. Temos aqui o texto. Avalie as proposições com V para as verdadeiras e F para as falsas. A sequência correta de preenchimento dos parênteses é, vamos lá, V para verdadeiras e F para as falsas. Está correto o emprego do verbo existir no plural, pois está em harmonia com o sujeito posposto, 16 diplomatas. Vamos ver aqui. No total, existem, o verbo aqui existir, existem no momento 16 diplomatas. Então, 16 diplomatas é o sujeito. Existem, está fazendo exatamente a concordância com o sujeito, uma concordância perfeita. Por isso, a primeira afirmativa é verdadeira. E assim a gente elimina a alternativa B, que diz que a primeira é falsa, só elimina a B por enquanto. A segunda afirmativa. Considerando no contexto frasal a possível correspondência entre os verbos existir e haver, o verbo existir admitiria o uso no singular sem constituir erro gramatical. Está dizendo que você vai substituir o verbo haver pelo existir e esse verbo existir, ele pode ficar no singular. E está claramente incorreto, porque o verbo existir, ele não pode ficar no singular, porque o sujeito está no plural. E aí a concordância deve ser feita no plural, concordando com o sujeito. A segunda afirmativa é falsa. Assim a gente elimina a alternativa A e elimina a alternativa E. Fica só entre a C e a D. A gente já sabe que a última está correta, porque nas duas alternativas ela é verdadeira, substituindo-se a maioria por a maioria desses diplomatas, o verbo saber admitiria as duas formas, no singular ou plural, neste último caso, concordando com o adjunto e não com o núcleo. É exatamente isso. Tá aqui, ó. A maioria não sabe direito como foi parar essa situação. Então, a maioria não sabe, concordando com a maioria. Agora, se você substituir, acrescentar, né? A maioria desses diplomatas não sabe ou não sabem. Vai admitir as duas formas, porque aqui temos um termo partitivo. Então, tá corretíssima. Vamos encontrar o nosso gabarito aqui.
Está correto o uso do verbo saber no singular, pois a concordância se dá entre o verbo e o núcleo gramatical maioria. Formalmente no singular, apesar da noção de plural. É exatamente isso. Ela está no singular, porque ela está concordando com a maioria. Claro que a maioria te dá uma ideia de muitas pessoas, mas a gente não pode ir pela ideia, e sim pelo que está aqui no texto escrito. Então, vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Gabarito, alternativa C. Questão 3. Apresentam-se na sequência alguns títulos ou trechos de matérias jornalísticas expostos no jornal Correio da Paraíba. Em apenas um deles ocorre uma falha quanto ao aspecto da concordância verbal. Assinale a alternativa que exibe essa falha. Falha de quê? De concordância verbal. Você vai marcar isso aqui na hora da prova para não ficar perdido. Então, o que a gente vai procurar? Uma falha de concordância verbal. Apenas um deles ocorre essa falha. Vamos em busca de onde tem a falha, da incorreta. Alternativa A. Lógica do automóvel e divisão socioeconômica prejudicam a área histórica. Prejudicam, está no plural porque concorda com o sujeito. É um sujeito composto com 2 núcleos. Alternativa A, está correta, está fora. B, sistema falho e má fé. Jogam a mesma coisa. Apresenta 2 núcleos, sujeito composto. Está perfeito aqui o verbo ficando no plural. A concordância está correta. Alternativa C, o cuidado dos pais e a imposição de limites constrói o caráter dos filhos. Olha aqui, constrói o cuidado e a imposição. 2 núcleos, cuidado e imposição. Sujeito composto, verbo deveria ficar no plural e não no singular. Isso aqui, ó, é inaceitável, está incorreto, é a alternativa incorreta, por isso ela é o nosso gabarito. A D está corretinha. Aqui tem muita casa grande que daria bares e restaurantes internos. A potencialidade existe, bastam incentivos. Incentivos bastam, perfeito. A alternativa E, como medida emergencial, eu acredito que patrulhamento da Guarda Municipal ou da Polícia Militar, com postos montados por ali, melhoraria a sensação de segurança. Então, o patrulhamento melhoraria a sensação de segurança, está perfeito. A alternativa incorreta é a C. Questão 4. Associa a classificação semântica indicada na primeira coluna às respectivas orações subordinadas, em destaque nos períodos listados na segunda. O que são orações subordinadas? São aquelas que complementam a informação da oração principal. Temos aqui finalidade, tempo, confirmação e causa. Vamos em busca da nossa alternativa corretinha aqui. Primeira, essa é uma das indagações que nos vem à mente ao assistir às imagens do massacre na Escola Estadual Raul, Brasil. Essa é uma das indagações que nos vem à mente quando, ao assistir, indica tempo. Indicando o tempo, a gente vai eliminar. Porque indicando o tempo, ela tem que ser 2, certo? Elimina a alternativa B, elimina a alternativa C e elimina a alternativa D. A próxima, ataques violentos dentro de escolas, como que aconteceu na manhã da última quarta-feira em Suzano. Esse como, ele está aqui confirmando essa informação. Um exemplo
né? Um exemplo aqui para confirmar a informação dita anteriormente. Então, temos o 3, é uma confirmação. Sendo assim, a alternativa A está incorreta, já temos o nosso gabarito. A próxima, ataques violentos, fazem parte de uma sequência de casos similares que só reforçam a necessidade de continuidade do Estatuto do Desarmamento como fundamental para evitar. Para, seguido de verbo no infinitivo, vai indicar uma finalidade. Ó, confirmando aqui a alternativa E. A próxima, eles mataram porque as famílias estão desestruturadas, porque não se educa mais em casa. Temos aqui uma causa. Primeiro, não se educa em casa e depois acontecem esses massacres aí, essas mortes. Esse porquê, você pode substituí-lo por já que, uma vez que, visto que. Ele aqui está indicando causa, confirmando ainda o nosso gabarito. E a última, essas, entre outras ocorrências, reforçam o estado de alerta e de vigilância constante, de que muito precisa ser feito para que essa cruel realidade. O para, seguido de que e seguido de verbo no infinitivo, ele vai indicar finalidade, por isso nosso gabarito é a alternativa E. Nossa quinta e última questão. As locuções verbais em destaque nas sentenças abaixo elencadas exibem diferentes verbos auxiliares, que ajudam na compreensão do modo como os estados, processos ou ações se desenvolvem no tempo. Considerando o tipo do verbo auxiliar presente nessas construções, estabeleça a associação com sentido que ele denota com mais precisão. Vamos analisar o sentido de cada termo sublinhado e marcar a que tem a sequência correta. Se quisermos que a economia continue funcionando, não podemos mais esbanjar. Ela vai continuar funcionando. Então, indicam uma permanência de ação. Certo? Uma permanência de ação. Vai continuar funcionando. Temos aqui um 1. Se a segunda opção é 1, a gente elimina a alternativa A, elimina a alternativa D e elimina a alternativa E. Vamos ficar entre a B e a C. Você vai fazer exatamente assim na hora da tua prova. Teve certeza de uma, vai eliminando as demais. 2. Esses danos não se restringem apenas ao aquecimento global, que passou a ser chamado de mudança climática. Passou a ser chamado, ocorreu uma mudança de ação. Temos aqui o número 2. Então, ó, a primeira 2, a alternativa C diz que é a 4, está incorreta, já encontramos o nosso gabarito. Agora vamos só confirmar. Como não podemos reverter a economia do petróleo no curto prazo, a única solução está sendo desacelerar a economia. Indicar aqui um desenvolvimento gradual. O voltam a surgir é a repetição da ação. Ela surgia e vai voltar. Então, aqui é 4 e aqui temos o 3, desenvolvimento gradual. O gabarito B. Espero muito que você tenha gostado e que você seja muito feliz aí no momento da tua prova. Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Persista e não desista. Até a próxima. Fui!